Oi, Arthur, bem-vindo. A gente vai esperar mais 2 minutinhos para começar o workshop. Seja bem-vindo. Beleza, gente. Eu acho então que por conta do tempo a gente pode já dar início. Eu vou me apresentar rapidinho, daí vou deixar cada convidado se apresentar. Obrigado por todo mundo que está aqui, que se reuniu nessa terça-feira de noite para saber aprender um pouco mais sobre Summer Programs, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Então, meu nome é Maria Vitória, eu sou estudante de terceiro ano de Engenharia Biomédica na Tufts University. Atualmente estou fazendo uma co-op, que é um estágio durante o semestre em tempo integral na Merck Cambridge, e já fiz outra co-op também na Flagship Pioneering um ano atrás. Então, se vocês quiserem conversar um pouco mais sobre co-ops também e tiverem qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. Não se enquadra exatamente como um summer program, mas ele pode começar assim durante o summer e se estender através do semestre. Então, a gente vai compartilhar um pouco das nossas experiências sobre o processo de aplicação, sobre estratégias para conseguir as oportunidades tanto na área acadêmica de pesquisa quanto na indústria, e também dicas de como aproveitar ao máximo essa vivência, né, tanto acadêmica quanto profissional durante o verão, especialmente visando que as deadlines, né, os prazos de aplicação já estão chegando, ou alguns até já passaram. Então, vou começar pedindo para o André se apresentar um pouco para a gente. Boa, obrigado, Mavi. Boa noite, gente. Oi, Mavi. Só na introdução de vocês, foquem também na parte, especialmente na parte de Summers, que vocês tiveram de Não, experiência. boa. Já estava na ponta da língua já. Boa noite, gente. Eu sou o André. Eu sou aluno de último ano na Northwestern, na faculdade aqui em Chicago. Faço biologia e psicologia. Desde meu freshman summer, no caso, eu estou movido com pesquisa. Comecei mais remotamente na área de saúde pública, que era o que eu vim com interesse bastante forte aqui para os Estados Unidos. Mas aí, logo no meu summer do sophomore year, tive a oportunidade de ser aprovado para uma fellowship em Stanford, onde foi a grande abertura de portas para eu entrar na área da neurobiologia, que eu investigo até hoje, também na Northwestern. E além do meu summer em Stanford, também tive a oportunidade durante o meu último summer de ser aprovado para Baylor College of Medicine, que é uma faculdade incrível de medicina localizada no Texas,
Então é isso, muito empolgado para poder compartilhar experiências de como eu consegui essas fellowships. Como você viu na descrição, talvez eu também consegui uma fellowship na UT Southwestern, então animado em compartilhar e ajudar vocês nesse processo que eu sei que é cansativo, mas muito gratificante. Obrigado, André. Chamando a Mel, então, para se apresentar também. Oi, gente, tudo bem? Prazer, eu sou a Mel, eu sou estudante de terceiro ano aqui na University of South Florida. Eu estudo Biomedical Sciences e eu tenho uma minor em Entrepreneurship e Innovation. Atualmente eu trabalho na incubadora da minha faculdade, a Student Innovation Incubator, e eu trabalho com uma consultora go-to-market de uma tecnologia em trombectomia. E a minha trajetória ela é basicamente marcada por undergrad research, em que eu investigava mecanismos de desenvolvimento embrionário, que foi também o que me abriu portas para um shadowing, um summer program na USP, no verão passado, e também no Hospital Albert Einstein. Perfeito, obrigado, Mel. Pode falar, Isa. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Isabela, sou de BH. Eu sou estudante de graduação aqui em Harvard, estou no meu segundo ano, então só tive um summer até agora. No meu primeiro summer eu trabalhei na Biominas, que é uma venture building em BH mesmo, que é basicamente uma incubadora de empresas de biotech no Brasil. E atualmente eu também trabalho em lab, então para o meu próximo summer eu estou aplicando para questões de funding para research. O meu lab fica no Wilson Institute, no Harvard Medical School. Eu trabalho com células T para poder tentar restaurar a fitness delas. Perfeito, obrigada, galera. Vou começar, então, e como eu mencionei no começo, acho que nem todo mundo estava aqui ainda, mas essa call é para ser bem aberta em discussão dos convidados com a galera que está aqui participando no workshop. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem tanto abrir o mic quanto colocar no chat. Eu sei que algumas pessoas estão em lugares que não pode falar muito, então fiquem à vontade, por favor, e eu vou lendo conforme vai aparecendo. Mas queria, então, perguntar para vocês, né, que os Summer Programs, que são mais conhecidos aqui nos Estados Unidos, variam, né, em tipos de oportunidades de curta duração, então isso inclui REUs, que são programas de pesquisa acadêmica, né, em universidades, e também de Summer Research. Existe também a possibilidade de fazer estágios na indústria, então em biotecnologia, em saúde, tecnologia, inovação, e também projetos de pesquisa no Brasil, que muitas vezes são obtidos por meio de contato direto com os professores e grupos de pesquisa. Então, eu queria perguntar para vocês, a gente pode... Desculpa, recebi uma ligação aqui. Eu queria perguntar para vocês, e a gente pode seguir a mesma ordem de apresentação, como que vocês encontraram as oportunidades que vocês fizeram parte. Pode começar. Boa. Basicamente, né, no caso da minha graduação inteira, eu tive experiência mais com RUs, né, e não tinha uma database quando eu, lá no meu sophomore year, comecei a procurar as oportunidades. Então, basicamente, eu sabia que eu queria muito trabalhar com doenças durante a minha graduação. Como eu falei, eu comecei em saúde pública, mas eu queria muito mais a parte de biologia molecular, celular. Então, foi literalmente abrindo o Google e digitando o nome da faculdade, vendo se o departamento de biologia ou de biomedical science ofertava algum tipo de programa que dava funding também, porque é uma coisa muito importante para você passar o verão. E foi assim que eu achei dezenas, no caso, não dezenas, mas para a parte de biologia eu apliquei para 9 oportunidades no meu sophomore year, e aí eu passei, no caso, na UT Southwestern e na Stanford nesse ano, mas foi literalmente fazendo isso. Eu não tinha uma rede muito sólida a Balsa. Hoje eu sei que tem uma database bem legal que está sendo bem construída dessas oportunidades de summer, então facilita muito o trabalho do que na época foi o meu de ver quem já tinha passado e tentar pedir dica do processo. Então foi uma via de mão dupla entre eu e o Google, eu diria. Obrigada, André já fez meu trabalho por mim aí de divulgar a nossa database da Balsa de Summers. É super extensa a lista e também é muito difícil nesse processo, quando você está só você e o Google, de saber o que se aplica a estudantes internacionais, o que não se aplica. Então, a gente está tentando visar isso também, essa questão de quem pode, né, aplicar para cada oportunidade. E essa planilha, ela está disponível no nosso site.
e também em breve a gente vai migrar para uma database que vai ser só para nossa comunidade privada. Então vou deixar o link aqui agora de onde ela está atualmente, mas fiquem ligados para mais informações, a gente vai estar alterando protocolos internos também. Opa, a gente pode dar prosseguimento aí, eu não lembro se a Mel ou a Isa tinha ido antes. Oi, posso ir? As minhas oportunidades, basicamente, cada uma foi de um jeito diferente. Como eu mencionei, eu tenho uma experiência prévia, acho que por um longo período da minha faculdade, em undergrad research. E como o André comentou, assim, também não tinha acesso a uma database muito ampla. Então, foi meio que na raça. Eu fui pesquisando no departamento da faculdade, um monte de professors, fui mandando e-mail, reaching out, falando que eu tinha interesse, até eu realmente conseguir uma meeting e conseguir me inserir num grupo de pesquisa que se estendeu por muito, muito tempo. Eu fiquei quase 2 anos numa undergrad research, que inclusive continuou durante os meus summers, e eu tive a oportunidade de continuar a minha research online, através do Brasil. Eu pegava créditos da universidade durante o summer, e eu estava fazendo tudo online, em contato com o grupo. E, na verdade, os meus outros summer programs foram, como eu disse, bem diferentes de tudo isso. O da USP foi cold email, eu realmente fui atrás. No Brasil é um pouquinho diferente daqui, né? A gente costuma ter aplicações. Lá é realmente esse contato com os profissionais da área. E aí eu fui em busca do diretor do laboratório de genética e cardiologia molecular da USP, que fica localizado no INCOR, dentro do Hospital das Clínicas. Eu fui atrás do diretor, o Dr. José Krieger, e, na verdade, ele não me respondeu no LinkedIn. Eu tive que insistir muito, muito follow-up, até que eu realmente consegui o e-mail dele, consegui o e-mail da secretária dele. Aí tudo foi fluindo. Aí teve cover letter, teve resumê, teve bastante e-mail, bastante conversa, até eu conseguir chegar lá em junho. Mas já nesse mesmo summer, eu também, em julho, estive no Einstein. Foi tudo na mesma época. E também já foi um completo oposto. O Einstein já foi um período realmente de aplicação, que se estendeu de maio a junho. Foi um período curto e foi bem pouco divulgado, na verdade. Esse programa que eu fiz no Einstein foi bem diferente. Foi um programa de inovação, né? E a gente fez... É uma versãozinha pocket do fellowship que o Einstein tem em parceria com o Stanford, que os alunos realmente passam um ano, apresentam o pitch final deles em Stanford. E o meu foi uma versãozinha bem curta. E eles basicamente não divulgam isso, e eles não querem estudantes brasileiros em universidades brasileiras, eles querem somente os estudantes brasileiros no exterior. Então, a maioria da divulgação é no boca a boca. Então, eles mandam as inscrições assim, para as pessoas que foram nos anos anteriores, para eles distribuírem os links para os contatos que eles julgam ser interessantes. Então, é bem elaborado mesmo. Inclusive, esse ano eu pretendo divulgar no grupo da Valsa, que eu acho que vai ajudar muita gente. E aí eu preenchi a aplicação, eu respondi as perguntas, e em uma semana eu fui chamada para o programa. E nesse processo de aplicação, você teve entrevistas também depois que você submeteu o original? Ou... No do Einstein, não. Eu respondi uma série de perguntas já logo na aplicação, junto com o meu currículo e tudo mais, e aí em uma semana eles já me chamaram. E eu acredito que por ser realmente uma divulgação bem, bem assim, limitada, eu acho que é por isso mesmo que eles nem fazem entrevistas, porque eles selecionaram um grupo de 8 pessoas, e tinha sido um grupo grande, porque no ano anterior tinham sido somente 4. Boa. Então, eu acho que eu sou um caso à parte, então eu me sinto até um pouco mimada, porque aqui em Harvard eu tive a ajuda do Matheus e do Diogo, que formou. O Diogo foi quem me ajudou a arranjar meu lab agora, então, tipo, ele tinha um relacionamento muito bom com o mentor dele. Agora é meu mentor também, a gente tem uma relação muito boa. Então, foi ele que fez essa conexão. E sobre o Summer, eu lembro que tava todo mundo meio que me tranquilizando, falando, o primeiro Summer do seu freshman year, tipo, não importa tanto assim, mas eu realmente queria fazer alguma coisa relacionada à biologia, e eu sempre tive essa questão de, tipo, o que eu gosto mais, pesquisa ou indústria?
E como eu já estava tendo conversas com o mentor, então eu apliquei para os dois lados. Eu acho que a Biominas foi a oferta que mais me atraiu, porque eu ia voltar para o Brasil e eu também, tipo, o dinheiro foi bem legal. Então, eu acabei aceitando essa oferta. E quem me falou também da Biominas foi o Matheus. Eu não conhecia a Biominas antes. E engraçado que ela é pertinho da minha casa, sabe? Eu sempre passava por ela, não fazia ideia do que era aquele prédio gigantesco lá perto da minha casa. E eu descobri porque, tipo, no site deles não tem e-mail de nada, sabe? Então, tipo, tinha uma semana para aplicar para o funding, que era um funding interno aqui de Harvard. Então, você achava seu internship de graça. As pessoas, o Biominas não me pagou, quem me pagou foi Harvard. E tinha que ter a carta de motivação, tinha que ter seu resume, seu GPA, transcript, e também a carta do empregador falando que realmente ele aceitou, ele quer trabalhar com você. E isso tudo eu tive, tipo, acho que nem foi uma semana, foi 4 dias, sabe? Porque tava muito difícil de achar o e-mail das pessoas da Biominas. Aí, o que eu fiz? Eu fui naqueles sites de... É meio escéptico esses sites, mas, tipo, você bota o nome da pessoa e, tipo, pesquisa qual que é o e-mail dela, sabe? Aí eu consegui achar o e-mail dela, eu não sabia se era o certo ou não, mas aí eu mandei o e-mail, assim, e ela me respondeu, foi ótimo. E, não, e ela é super produtiva, exatamente. Super produtiva, me ajudou rapidinho, a gente resolveu isso num dia só, ela já tinha carta e tudo mais. E aí eu apliquei, exato. E eu apliquei, eu passei para Biominas e foi isso. Legal. Eu acho que um ponto comum realmente de todas as respostas foi a questão que networking é muito chave, seja para uma oportunidade interna, num lab na sua faculdade, ou para arranjar um emprego fora, em outro país. Conhecer as pessoas certas faz toda a diferença. Nos 2 summers atrás, eu também fiz um mini estágio no Hospital Pequeno Príncipe, que é um hospital pediátrico em Curitiba. E foi através também de uma conexão que eu conhecia o meu diretor da Brasa, da época que eu era mentir, conhecia esse cara que trabalhava com inovação. E aí eu marquei, dentro do Hospital Pequeno Príncipe, eu marquei uma conversa com ele que conseguiu me direcionar para a área que eu queria, que era mais essa parte de engenharia clínica, de fazer a manutenção do parque de equipamentos do hospital. E aí, realmente, eu também usei um funding interno de Tufts, que cobre esses estágios que são não remunerados, né? Então, muitas vezes, a sua própria faculdade tem algum desse tipo de career incentive que você nem sabe. E eu também, então, é melhor dos 2 mundos, né? Você tá ganhando em dólar e trabalhando no Brasil, realmente, para mim também foi ótimo. E essa questão também de você saber as pessoas certas, no caso da Mel, né, que é um processo super secreto, que poucas pessoas sabem, mas que esse ano todo mundo da bolsa vai ficar sabendo, amém. E é isso, gente, só reforçando que se vocês tiverem alguma pergunta do que a gente já conversou até agora, podem colocar no chat. Então, só trazendo para vocês alguns dos portais possíveis de aplicação que você consegue encontrar oportunidades. A gente tem o nosso spreadsheet da Balsa, que eu coloquei aqui no link. Também tem o site da National Science Foundation, de REU especificamente, então a NSF REU, posso colocar no chat também. Tem o bom e velho LinkedIn, né, que eu acho que é uma das melhores formas de achar oportunidades, acho que especificamente mais voltadas para a indústria. E também o Handshake, que não sei se a faculdade de vocês usa o Handshake, mas geralmente cada faculdade tem seu próprio site do Handshake, que você consegue achar oportunidades internas que são disponíveis para estudantes da sua própria faculdade. E aí também no Brasil, o site das universidades, se você conhece algum grupo de pesquisa, dá para entrar no site deles e achar os pesquisadores específicos. E também muitas vezes indicação de professores. Então, se você faz se você chega nesses professores, né, de forma mais como co-email, só se apresentando e falando que você tem interesse na pesquisa deles, muitas vezes eles ficam interessados e conseguem marcar uma reunião para vocês conversarem um pouco mais sobre isso. Aí, então, acho que
Posso passar para qual parte da aplicação e vocês podem falar das diferentes experiências que vocês tiveram, né, então quais partes da aplicação foram mais desafiadoras? Se foi a parte de carta de motivação, da seleção do projeto em si que você queria trabalhar, da parte do currículo, entrevistas? Se vocês quiserem mudar a ordem de resposta, pode só chime in também. Vou começar contando um pouquinho da minha experiência. Eu acho que o processo de application, pelo menos para REUs da biologia, é um pouco relativamente simples, porque é um processo único. Então, você tem ali um application que exige somente a escrita de um personal statement, e, de novo, todos esses processos querem simular se você é um estudante com potencial de ir para a academia posteriormente. Então, raramente um REU de biologia, biomedical science, vai aceitar alguém que tem um perfil que quer seguir numa carreira da indústria posteriormente. Então, o processo simula realmente como é uma grad school application, tirando a parte da entrevista. Então, não tem entrevista. A maioria dos processos, tirando o Caltech, pelo que eu lembre, você também tem que achar um professor antes e escrever um projeto antes para você enviar a application. Mas no meu caso foi, como eu falei, uma forma mais simplificada, que exigiu somente um personal statement, carta de recomendação de professores, e o que mais? Eu acho que basicamente só isso que exige. Então, não exige muito trabalho, e a pesquisa que talvez uma grad school application exige de você contactar um professor antes e saber qual é o projeto que você quer trabalhar. Até que algo legal que eu costumo sempre falar é que quando eu fui para Stanford, eu tinha zero experiência com a área que eu estava me dispondo a explorar lá, que era uma área mais de biologia celular, e eu só contava com a minha pesquisa do ensino médio, que, assim, não era nada muito extraordinário, e eu também não tinha nenhuma técnica que a pesquisa no laboratório do professor Monter, que é onde eu fiz a minha pesquisa, demandava. Então, foi basicamente demonstrar o meu grande interesse de querer fazer meu shift de área e de como que esse laboratório ia dar todos os recursos possíveis para quando eu acabasse ele, continuasse imerso na pesquisa. Que foi basicamente o que aconteceu. Então, eu entrei lá e trabalhei muito com a parte de neurodegeneração, neurodegeneration, e pautado para biologia celular, e logo depois o laboratório de lá tem uma parceria muito forte com o laboratório que eu estou agora, que é onde eu desenvolvo meus últimos 1 ano e meio de pesquisa, sabe? Então, acho que é isso. Não existe, acho que a parte mais difícil que eu posso talvez dizer é craft a good personal statement, porque você tem que realmente ser convincente num universo hoje que a AI tá aí, sabe? Então, você não pode usar a AI para poder contar a sua história, e você tem que realmente mostrar autenticidade, porque você não tem como mostrar isso numa entrevista, porque não existe no processo, pelo menos para os que eu apliquei. Então, ser as authentic as possible no seu personal statement é um desafio, e a carta de recomendação, porque é uma coisa que eles valorizam muito. Era algo que eu já tinha consciência quando cheguei aqui nos Estados Unidos, né, porque a gente envia a carta de recomendação na undergrad application, mas, cara, para grad school e para esses summers, realmente, assim, parece que é 50 vezes mais importante do que até mesmo personal statement, sabe? Então, você make sure que o seu professor tá escrevendo uma boa carta, sendo que você não pode ler ela, eu acho que é um grande desafio, mas um bom relacionamento construído é o que garante a chave para uma boa carta, eu diria. Então, acho que é isso um pouquinho. E só queria complementar que é muito importante você saber escolher o professor também, porque eu já fui em algumas open houses, assim, de faculdades que falam, de pessoas que leem essas aplicações, que falam que às vezes a pessoa escreve coisas horrorosas de você, que tem professores que realmente, assim, estão, entendeu? Se você pediu para eles não vão falar não, se eles acham que você não é um bom candidato, não vão falar não a escrever uma carta, né, se eles acham que você não é um bom candidato ou se eles não te conhecem bem. Então, é importantíssimo você fazer a seleção de um professor que você conhece bem, que ele te conhece bem, que vocês têm bastante conversa trocada. E eu não sei se você chegou a mandar uma descrição das suas interações com o teu professor antes de fazer a carta. Então todos os professores que eu pedi a carta, eu me reunia com eles e já escrevia um documento que é uma thank you letter com basicamente tudo que eu queria que ele falasse lá, porque, enfim, PIs são muito ocupados e às vezes eles esquecem das interações que você teve com eles, ou os professores também. Então, chegar com as histórias e com o que você realmente quer que ele escreva é muito importante. E também não caio na lábia, que é uma coisa que já aconteceu comigo, do professor que você mais gosta, chegar para você e falar, tá, craft a letter, me envia para eu revisar e eu vou enviar
enviar essa letter. Tipo, não é legal você escrever uma letter para você mesma e os comitês, eles percebem quando é você que escreve a letter. Então, isso já aconteceu comigo na faculdade até, e não é um bom caminho. Então, realmente confie no professor e ele tem que se dar o trabalho de escrever sobre você. Isso é muito importante, do que você escrever sobre você mesmo e só revisar. Acho que eu posso dar continuidade. Eu acho que pensando na maior dificuldade, como eu disse, o Einstein foi um processo que, por mais que muito secreto, foi muito simples depois que realmente fluiu. Mas eu acho que a maior dificuldade nas minhas experiências anteriores a isso foi realmente o reach out, porque é como a gente disse, estabelecer boas conexões que abrem essas portas que normalmente não estariam abertas, que é o mais complicado. Porque existem algumas oportunidades como essas que eu mencionei, que não existe um programa de estágio, não existe uma aplicação e muitas vezes não existe também uma porta de entrada, você vai ter que chutar aquela porta. E é basicamente, essa foi uma grande dificuldade, assim, tanto na USP quanto até mesmo em outras experiências que eu tive. No último verão, eu também tive uma grande oportunidade de visitar a maior clínica de reprodução da América Latina, o Mater Prime, em São Paulo. E, gente, aquela oportunidade, eu fui atrás dela. Eu acho que eu virei uma stalker do diretor do laboratório por 1 ano e meio, 2 anos. Ele sabia quem eu era. Eu estava em todos os posts dele, eu estava em todos os stories dele. E até o momento em que ele me passou o WhatsApp dele e falou: ai, quando você estiver no Brasil, me chama. E aí eu, com certeza, quando eu estive no Brasil, eu estava lá. Então, eu acho que essa questão de você construir relacionamentos, de você se fazer visto, com certeza se fazer notado, é realmente algo que vai fazer diferença para você estar em alguns lugares. E, com certeza, a preparação para isso. A gente, às vezes, não tem experiência suficiente para estar em um lugar, mas eu sempre busquei criar algumas experiências que criassem conexões para me colocar ali. Não só a conexão em si que vai me gerar aquele networking, mas a conexão do trabalho em si. Você se envolver numa pesquisa acadêmica, numa undergrad research, por exemplo, durante o seu semestre, você pensa, mas tá bom, mas o que isso tem a ver com o meu summer? Tudo, porque vai ser naquela base, no conhecimento que você vai gerar e nos interesses que você vai criar ali, que você vai começar a conseguir ter uma conversa muito mais estratégica, e aí é onde você vai poder reach out uma pessoa, um diretor de um laboratório, uma pessoa do seu interesse, e você vai conseguir falar, olha, com base em tudo isso que eu tenho vivido, eu tenho muito interesse de estar aí para colaborar com a sua pesquisa, para colaborar nesse programa, ou até mesmo, eu já usei muito disso, para colaborar com a minha pesquisa. Eu quero muito estar aí, porque para minha pesquisa isso vai fazer muito sentido. Vai ser uma visita muito importante. E aí isso realmente faz completamente diferença. Eu acho que as nossas oportunidades do verão, elas se desenvolvem muito antes, sabe? Nossa, gênia. Tudo calculado e faz muito sentido você falar que muitas vezes você não tem a experiência, mas você constrói a tua história, né, para fazer sentido dentro daquilo. Quando eu estava estagiando no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, os outros estagiários eram todos alunos de faculdades que precisavam fazer um estágio obrigatório lá. Então, eles tinham que bater ponto, tinha tempo para almoçar, não sei o quê. Então, muitas vezes, eles não têm um caminho formado para você, especificamente, que está estudando fora, mas eles têm um caminho de estágio obrigatório de faculdade. Então, você consegue se alinhar dentro daquilo, sabe? Você consegue propor algo que faça sentido para os dois lados. E também, não chega lá, não chega na pessoa só falando, quero fazer um estágio aí, ponto. Por que você quer fazer um estágio? O que você vai ganhar com essa experiência? Exatamente como que isso vai ser um ganho mútuo para os dois lados? Muitas vezes a gente não percebe que nós, como estudantes nos Estados Unidos e fora, a gente traz prestígio também para a universidade se a gente estagia lá, e a gente também pode criar um caminho para mais pessoas virem, né? Então, sempre mostrar que tanto isso vai ser um ganho para você, quanto pode ser um ganho muito grande para a instituição também. Boa. Para mim, eu acho que a maior dificuldade é que eu não sou muito boa com time management. Eu acho que, tipo, deadline para mim me deixa muito ansiosa. Também tirar um tempo para gather todas as oportunidades, mas acho que agora vai estar bem mais fácil com a database da Balsa. Então, eu passei meu winter break do meu freshman year. Eu fiquei meio tipo,
tomei um susto no meu first year, eu quero descansar, quero ver meus amigos, sabe? Tipo, mudar para os Estados Unidos e tal, sinto muita falta da minha família, dos meus amigos, então eu queria realmente relaxar. E eu já tinha no back of my mind, tipo, eu tenho que dar uma olhada nos summers e tal, aí eu já, tipo, tinha anotado, eu vou aplicar para isso, 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 isso. Só que, tipo, acho que às vezes você vai perdendo algumas deadlines, você vai ver, tipo, na verdade, isso aqui não pode ir international, isso aqui precisa, tipo, de 3 caixas de recomendações, é impossível, sabe? Tipo, vai ter que entregar em 5 dias. Então, eu acho que, para mim, a pior coisa foi realmente organizar, ver o que eu queria aplicar, essas coisas, mas, tipo, no momento que eu realmente encontrei, igual a Mel falou, tipo, tudo foi desenrolando muito fácil, as pessoas me ajudaram bastante. Então, eu acho que, mesmo você estando ansioso, mesmo você pensando, eu não sei por onde começar, até porque muitas das vezes você vai estar aplicando durante o seu semestre, então, tipo, tem muita atividade, você tem que fazer P7 e tem que aplicar ao mesmo tempo, então você fica se perdendo dos dois lados. As coisas fall into place, sabe? Você consegue a sua oportunidade, então a minha maior dica é, tipo, só relaxa que no fim dá certo. Gente, eu vou dar prosseguimento aqui com as perguntas, mas, por favor, queria muito ouvir de vocês, porque eu queria muito que essa call fosse específica para quem está aqui, né? E quem realmente se tirou seu tempo para estar com a gente agora. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, bom, alguém tem alguma pergunta que quer fazer para um convidado específico ou que serve para todo mundo? Pode desmutar aí o mic ou mandar no chat. Mas, no meio tempo, vou continuar aqui, então. Queria perguntar para vocês qual é o perfil que você acha que essas oportunidades buscam? Então, RUs, summers em universidades ou instituições, e o quão é importante ter voluntariado você já ter histórico, né, de pesquisa nos labs da sua faculdade. Então, igual o André falou, ele não tinha nenhuma experiência muito grande em cell bio, né, mas vale a pena, então, aplicar sem experiência? E como que você demonstra essa maturidade científica e profissional que você está pronto para pegar essa oportunidade? Não, com certeza, como eu falei, vale muito a pena aplicar se você não tiver experiência, ainda mais se você estiver no começo da graduação. Então, Stanford, especificamente, era um programa para engenheiros, e eu não sou engenheiro. Então, eu meio que estava tirando no escuro se valia realmente a pena aplicar para o programa, porque eu não era engenheiro, não tinha experiência na academia ainda aqui, né? Não tinha experiência de laboratório de biologia molecular, mas eu tinha muito interesse e a força de vontade, que a gente está falando aqui desde o começo, basicamente. E RUs, principalmente, eles não olham muito para a parte científica, eles querem também te conhecer na parte humana. Então, todos os que eu apliquei, eles perguntavam das experiências da faculdade que eu tinha de liderança e como que eu exercia um papel de liderança na faculdade, porque ser um cientista não é só você passar o dia todo no laboratório, claro que a maioria do tempo é você passar no laboratório, mas você tem que se preocupar também com o seu bem-estar, com a sua comunidade, né? Aquilo que a gente, para chegar aqui nos Estados Unidos, também exerceu fortemente, que é o nosso perfil de líder. E acho que isso eu deixei muito bem claro, porque eu me envolvo com liderança desde que eu me conheço como gente. Então, quando você junta a paixão pelo que você quer fazer com aquilo que você tem hoje, eu acho que isso é o mais importante para você demonstrar que, caraca, eu quero me desenvolver como cientista. E como eu falei, RUs é você querer ser um cientista melhor e estar mais preparado para grad school. E grad school skills exige de você tudo isso que eu falei. Então, eu acho que eu sou muito bem demonstrar isso em todos os meus todas as minhas RUs applications. Então é isso, acho que eu vou concluir por aqui. Eu concordo em tudo, e eu acho que, assim, com certeza é válido a gente aplicar para uma oportunidade quando a gente não tem experiência. Eu acho que quando se tratam de undergrad researches, normalmente a gente não tem experiência mesmo. Eu vejo que a maioria das pessoas que estão buscando por experiências assim são freshmen, são tipo sophomores, são pessoas que realmente não têm experiência, e eu vejo que eles não se preocupam tanto com isso. Muitas vezes eles estão preocupados com o transcript para saber as aulas que você já teve, o nível de conhecimento que você possa ter, com uma entrevista, uma conversa lá no office. E uma coisa que eu acho que faz muita, muita, muita diferença nesta ocasião
é quando você já tem um interesse por trás daquilo. Eu, por exemplo, quando eu cheguei na minha undergraduate research, eu já fui atrás de professores com uma ideia em mente. Eu já fui falando o quanto que eu tinha interesse em desenvolvimento embrionário, nisso e naquilo, que eu estava pensando em moléculas, isso, daquilo, que eu queria proteína para mudar o desenvolvimento. E eu fui falando, e aí isso enche os olhos de uma pessoa que realmente vê que você já sabe o que você quer, que você tem interesse. E quando a pessoa parte desse princípio, o restante ele te ensina, ele te guia, sabe? E eu acho que não somente em undergrad research isso acontece, quando a gente não se sente totalmente preparado para uma oportunidade, a gente de qualquer forma tem que tentar, né? O Einstein foi exatamente assim. O programa, ele se intitula como um programa de biodesign, um pocket version do biodesign de Stanford, que eles têm parceria, né? E eu pensei, gente, mas o que eu vou fazer lá? Biodesign, eu acho que não tem nada a ver comigo. Eu estava achando que podia ser algo muito biomedical engineering. Eu pensei que, gente, não, nossa, acho que não tem nada a ver comigo. Mas eu pensei ao mesmo tempo, eu já tinha aplicado, tá? Detalhe, eu estava refletindo isso depois de já ter sido aplicado, já ter sido chamada. Aí eu comecei a pensar, mas gente, como é que fala não pro Einstein? Acho que não posso, né? Acho que não se fala não pro Albert Einstein. Falei, então eu vou, né? E transformou a minha vida, porque foi um programa que foi muito, muito, muito mais do que eu esperava. O programa realmente ele foca em inovação na saúde, então a gente teve uma perspectiva de muitos ângulos, desde a parte clínica, onde a gente visitou diversas alas do Albert Einstein, a gente viu cirurgia ao vivo, a gente treinou cirurgia robótica, até mesmo aquela parte de estruturação de um novo produto para soluções clínicas e a apresentação de um pitch final, que já entra numa parte muito mais business. Então, foi um programa incrível, que cobriu muito mais do que eu esperava, e eu que estava me sentindo despreparada, fiquei sem palavras, porque foi algo que abriu minha mente para uma área que eu não conhecia e que realmente mudou o meu caminho, porque depois daquilo eu mudei totalmente minha área. Eu realmente migrei de área por causa desse programa que eu achava que eu nem queria ir, porque não ia ser para mim, que eu não tinha experiência suficiente para estar ali. E engraçado que o programa também reuniu pessoas de Biomedical Sciences, de Business, de Engenharia da Computação, e de, tipo, medicina, né? Biomedical Sciences Pre-Med. Então, e psicologia. Aí você pensa, coloca toda essa galera junto, o que que vai dar? Imagina a pessoa que faz psicologia ou de business, pensando, o que que eu vou fazer em biodesign? Então, às vezes a gente acha que aquela oportunidade não é pra gente, mas vale muito dar aquela chance, porque pode realmente nos surpreender e abrir portas que a gente não imagina, sabe? Pô, eu acabei de colocar um biscoito na boca. Mas eu super concordo, tipo, todo mundo tem que começar por algum lugar. Eu acho que às vezes é meio, sei lá, você vai se comparar com outra pessoa aqui da faculdade americana. Como você se compara com o americano, às vezes eles têm muito mais oportunidade de fazer pesquisa no ensino médio, sabe? Acho que é uma coisa mais da cultura deles. Isso, tipo, tipo, meia dúzia de gato pingado no Brasil faz, sabe? Então, tipo, eu acho que uma coisa é você ser, tipo, você entender o seu contexto, sabe? E eu acho que a melhor forma de, tipo, contornar isso, já que você não tem a experiência que os outros colegas têm, é, tipo, você mostrar que você tem muita paixão e tem muito, tipo, você tem muita vontade, muita garra e, tipo, no que eles aprenderam em anos, você vai aprender em meses e você vai estar no mesmo nível que eles, sabe? Então, foi isso que aconteceu. Eu tive uma experiência de microbiologia no meu ensino médio, mas, tipo, nada demais, só porque eu insisti muito, muito, muito com meus professores para poder fazer pesquisa. E eu falei isso pro meu mentor agora, eu falei, ó, só tenho isso, eu quero muito expandir isso, e eu acho que, tipo, seu laboratório iria me ajudar muito. E o que ele falou é, tipo, não me importa a sua experiência, sabe? Tipo, eu gosto de gente jovem, quando vocês têm, tipo, a cabeça maleável, vocês conseguem absorver muita informação, é do jeito que a gente gosta mesmo. Então, aí ele me perguntou, tipo, qual que é a sua paixão? Por que que você quer fazer isso? Por que que você tá interessada no sistema autoimune? Então, eu tenho todo um background, tenho toda a vontade, tipo, de fazer terapia gênica para sistema autoimune. Minha mãe tem doença autoimune, então, tipo, ele falou, você tem a motivação pessoal aqui
eu sei que você vai continuar com isso, eu sei que você não vai dropar, tipo, depois de 2 meses e tal, você vai, se você quiser, você continua até o senior year. Então é isso, sabe? Eu acho que é demonstrar paixão, não importa se você não sabe nada, você sabe muito. Eu acho que o que importa mesmo é, tipo, a sua vontade. Perfeito. Ouvindo vocês falarem, eu achei que podia trazer alguns pontos também da questão do ponto de vista mais prático, assim, para entrevista especificamente. Então, quando eu fui fazer meu primeiro estágio, antes de eu passar, e depois que eu passei, eu fiquei sabendo que o meu chefe, ele estava muito, assim, incisivo sobre querer algum estudante de mestrado, e eu estou na época eu estava no meu segundo ano de graduação, né, então, assim, faltava um pouquinho. Ele queria muito alguém de mestrado. Beleza. As scientists estavam entrevistando várias pessoas, várias, tipo, já tinham entrevistado acho que mais de 10 pessoas antes de mim. E eles me escolheram, no final das contas, porque eu estava muito ok com não saber tudo, assim, então, com práticas que elas me perguntavam. E eu tinha pouquíssima tissue culture experience de cultivo de celular, etc. Realmente não tinha quase nada, assim, mas eu fui muito honesta sobre o que eu não sabia fazer. Mas sempre demonstrei muito brilho no olho, assim, de querer aprender as técnicas. E também de explicar muito bem o que estava assim no meu currículo. Então, eu acho que eu não consegui enfatizar isso o suficiente, que você tem que saber o que você se propôs a saber, entendeu? Se você colocou no seu currículo, você tem que saber de frente para trás, de trás para frente, em grego, entendeu? Então, colocou no currículo, saiba falar muito bem sobre as coisas que você colocou lá. Sabe explicar muito bem o seu projeto, o método, etc., o porquê que você está fazendo X ou Y experimento dessa forma. E no final das contas, a gente fala muito de personality hire, que não sei quem é personality hire, ou minority hire, whatever. Mas no final das contas, todo mundo é um personality hire, porque a pessoa está te contratando para passar um summer com você, 3 meses do seu lado, muitas horas. Ou se ela está te contratando para um co-op, ela está te contratando para ficar com você por 6 meses ou mais. Então, quem que vai querer alguém chato no time, sabe? Alguém que não sabe se comunicar, alguém que não preza pelas outras pessoas. Então, essa questão do brilho no olho que a Isa também falou, nossa, assim, eu não consigo enfatizar o suficiente, porque eu acho que eu consegui muitas das minhas experiências na Carisma, assim, demonstrando que eu tenho muita paixão pela ciência e pelo método científico e como as coisas são feitas, sabe? Gente, agora estamos aí com a Falou, Mavi, desculpa interromper, mas o meu mentor também falou, eu não vou contratar gente chata, sabe? Eu vou contratar gente que é compatível comigo, e então se você for enjoado, se for grosso com alguém do laboratório, eu não quero trabalhar com você, sabe? Então acho que nosso carisma mais brasileiro dá uma ajudada nesse quesito também. Nossa, é demais. Tem que usar isso 100% a nosso favor, especialmente na entrevista, que é quando você consegue demonstrar isso da forma mais forte, né? Como estamos aí com 45 minutos de reunião, queria muito abrir às outras pessoas que estão aqui na reunião para fazer perguntas. Então, o Rodrigo perguntou aqui no chat, vocês recomendam algum summer para freshman? Eu posso começar respondendo, eu acho que a Isa já tocou um pouco nesse assunto de como é difícil você conseguir oportunidades como freshman. Eu acho que se eu fosse freshman agora, no momento, eu focaria muito em oportunidades internas da faculdade. Então, por exemplo, né, usando minha experiência com Tufts, tem muitos programas que são abertos, talvez só para estudante de Tufts ou principal para estudante de Tufts. Então, tenta procurar quais são as coisas que vão abrindo aí, quais oportunidades, especialmente a oportunidade de pesquisa, né, que vai abrindo na sua faculdade. E eu focaria em conseguir essas experiências que, primeiro, que você não precisa se PT para trabalhar dentro da sua faculdade, isso já facilita bastante. E aí, a partir disso, você consegue construir, né, um currículo mais forte para conseguir aplicar para outras oportunidades. Mas, de qualquer forma, acho que é legal diversificar também o que você aplica para ganhar experiência. Eu acho que eu tenho uma dica também para o Rodrigo. Eu acho que assim, realmente, você falou aqui que estava pesquisando e viu que era super difícil de achar internship como freshman. Realmente é bem difícil, porque muitos dos internships até mesmo têm requerimento de que seja pelo menos junior, pelo menos sophomore, indo para o junior year. Então, é realmente às vezes complicado, mas eu acho que são 2 fatores que eu tenho para recomendar. O primeiro, realmente, é para você investir em coisas dentro da sua faculdade. Então, às vezes, já
tentar uma iniciação científica dentro da faculdade, né, uma undergraduate research, ou algum outro programa, alguma outra coisa dentro da faculdade, que nem a Mavi disse. Mas eu acho que também uma outra dica é, às vezes, você tentar escalar o seu resumê começando pelo Brasil. Isso foi uma tática que eu pensei comigo lá atrás, porque eu pensei também, meu primeiro ano de faculdade, acaba que a gente não constrói muito currículo, às vezes nem é a nossa primeira preocupação, né? Então, quando chegou no summer, eu pensei, mas e agora? O que eu vou fazer, né? E aí eu criei na minha cabeça essa escadinha que eu pensei, eu vou primeiro subir um degrau para depois subir o outro. Se agora eu não vou conseguir um estágio aqui muito top, porque primeiro que tem um nível competitivo muito grande de currículo, de experiência, o que eu posso fazer? E aí eu pensei, eu vou primeiro tentar algo no Brasil, que a gente sabe que o currículo americano, que o status de ter um diploma, estar numa faculdade americana é algo de peso. Às vezes pode abrir portas mais facilmente. Então, essa foi uma ideia que eu mantive comigo e que eu tentei, como eu disse, criar contextos, ir atrás, fazer networking, chutar portas que não estavam abertas para tentar criar algumas oportunidades lá no meu primeiro summer que me deram uma certa base, que tudo muito bem escrito no seu resume faz uma boa base para você começar. E aí, a partir disso, você pode ir escalando, você pega uma oportunidade um pouco mais interessante depois uma mais legal, aí você já está num summer program, quando você vê, você já está aplicando para internships nos Estados Unidos, e eu acho que, assim, não precisa ser exatamente assim, mas eu acho que é uma estratégia legal. Às vezes você começar por um lugar onde o seu currículo, onde o seu diploma americano é bem visto, e para você conseguir aquela primeira oportunidade que às vezes é tão difícil de conseguir, sabe? Não, total, eu concordo completamente. E também, eu acho que, tipo, no seu primeiro ano de faculdade, você sente muita falta do Brasil também, sabe? Então, igual a Mavi e a Mel falaram, tipo, você vai estar ganhando em dólar e você vai estar no Brasil, vai estar com seus amigos, vai estar com os seus parentes, você vai poder usar o dólar se, tipo, tiver uma flexibilidade no internship. Você também pode viajar no Brasil, então, tipo, é ótimo para descarregar, porque o sophomore year, geralmente, aqui na minha faculdade, pelo menos, é um terror. Então, tipo, dar uma descarregada antes do sophomore é bem importante. E também, tipo, você tá numa faculdade americana, eu não acho que eu teria conseguido minha oportunidade em, tipo, 3 dias, 2 dias, se eu não tivesse falado, eu sou de Harvard, sabe? Eu acho que teria passado no e-mail e acabou. Então, eu também recomendo pegar no Brasil. E se a sua faculdade tiver algum tipo, funding de tipo, você acha o internship a gente cover os custos, eu acho que é legal. E se esse não é o caso, tipo, às vezes, se você quiser uma coisa mais de pesquisa, se você quiser ficar nos Estados Unidos, geralmente tem muitas comunidades de research, não sei se aqui em Harvard, pelo menos, tem um programa que chama Prize, eu tô aplicando esse ano, você faz pesquisa e você também, tipo, fica dentro de uma comunidade de pesquisadores, eu acho que isso é super interessante, sabe? E quando você for mais velho, assim, aí você fica numa research, só na research, tipo, não precisa ficar fazendo essas atividades meio de, tipo, não sei, de bonding, sabe? Então, eu acho que você vai gradualmente ficando mais independente. Pode falar, André, já falei muito. Não, eu só ia adicionar que eu acho que eu demorei muito tempo a utilizar esses recursos na faculdade, mas acho que a maioria, eu acredito, tem 2 offices muito importantes, o Office of Undergraduate Research e o Office of Fellowships. E, cara, existe tanta fellowship que a gente pode aplicar até mesmo no freshman year e que eu não sabia da existência, sabe? E hoje eu fico indicando para todos os meus amigos, tipo, marca uma reuniãozinha de 30 minutos com essa pessoa aqui, desse office aqui, para você sair de lá sabendo todas as oportunidades que você pode fazer mesmo como freshman. Até que foi algo que eu fiz indiretamente no meu freshman year, eu queria ficar aqui no começo, e aí eu passei numa fellowship que tem aqui de Northwestern para ficar fazendo pesquisa e tudo mais. Só que aí, como as meninas falaram, eu queria muito voltar pro Brasil e peguei o dinheiro aqui em dólar e fui fazer pesquisa remota, sabe? Mas, de novo, eu só soube dessa oportunidade da fellowship do freshman year porque tem esses offices, sabe, nas faculdades. Então, utilizem muito desse recurso. Vale muito a pena. E é bom que você crie relacionamento, porque algumas fellowships no futuro você precisa que alguém do office te nomine para você ser elegível e concorrer para as mais seletivas, por exemplo. Então, vale super a pena começar desde cedo esse relacionamento com os trabalhadores dos offices.
Eu ia falar também que eu me lembrei de que existem muitos programas no Brasil, já programas estruturados, que são exatamente para brasileiros no exterior. Que muitos amigos meus, pelo menos, conquistaram essas vagas sendo freshman, sendo sophomore, programas que já são estruturados com aplicação, entrevista, às vezes apresentação de um deck de slides com alguma proposta, mas que já são estruturados para brasileiros no exterior. Então, muitas vezes, mesmo você sendo freshman, sophomore, independente do seu grau de experiência, são programas que estão aí para você e é realmente muito provável de você conseguir uma boa oportunidade. Eu vou só dar um nome que eu lembrei, tem o da Stone, eu não sei da marca, da Major de cada um, mas tem da Stone, eu sei que tem de muitos lugares também. Tem também da farmacêutica. Ai, agora eu não vou. AMS, Oi? AMS, Grupo NC. MS. Isso, gente, tem muita coisa legal. A gente depois pode até deixar mais escrito no chat. O Rodrigo perguntou também, vocês aplicaram para outros países, por exemplo, na Europa e na Ásia? Eu apliquei para um summer também interno de Tufts. Acredito que outras universidades têm isso. Eu sei que Duke tem. Não sei se Northwestern também tem. Mas basicamente foi um summer que eu passei na França pegando aula de Tufts. E com bolsa, né? Que transferi minha bolsa de Tufts. E, nossa, foi incrível. Assim, primeiro para avançar minha língua, no caso francês, né? Para tirar coisa do caminho, que tem muita aula para pegar. E eu fiquei muito feliz de conseguir tirar algumas aulas do caminho, assim, do meu degree sheet. E tudo, né, pago pela faculdade. Realmente foi uma experiência, nossa, ímpar, assim, incrível demais. E eu sei que algumas universidades até oferecem a oportunidade de você, enquanto está pegando aula em outro país, no summer, você também pode fazer estágio, que eu sei que é o caso de Duke. Não sei sobre outras faculdades, mas às vezes vale a pena checar também se a sua faculdade oferece esses summers. Eu já apliquei para a Alemanha, que é o da Rise. Acho que é bem famoso. E é uma vida, sabe, do desespero que foi. Porque, gente, era uma vaga só. Eu fiquei em segundo lugar. Eu fiquei muito triste. Porque eu fiz a entrevista, fui finalista, e aí, bom. Mas acho que vale super a pena ficar de olho no da Rise, que é bem legal. E eu sei que para biologia tá abrindo alguns muito bacanas, muito em Portugal, também tem na França, que eu já cheguei a dar uma olhada. E é isso, de novo, você pode também pegar um grant da sua faculdade e fazer pesquisa voluntária nesses laboratórios de outros países, que é algo que muita gente aqui está fazendo agora, devido às situações instáveis, né, que estão os summer programs. Então, está sendo bem uma alternativa pegar grants de trabalho voluntário e você ir para outro país e fazer lá sem o professor te pagar, porque você já tem um salário. Então, isso é uma alternativa que muitos amigos meus estão fazendo, que estão mais no começo da carreira agora. Inclusive, né, enchendo a bola da balsa, a gente fez um seminário também, especificamente sobre o Dead Rise, o processo de aplicação, com 2 ex-alunos do Dead, a Juliana, que está no MIT agora, e o João, que está em Tufts. Então, também ficou gravado esse seminário, vocês podem assistir para a aplicação do próximo ano. Beleza, então, galera. Algum de vocês, palestrantes, convidados, quer falar alguma coisa? Senão eu vou abrir para as perguntas da galera. Não? Beleza, gente. Então, estamos nos últimos 5 minutos. Queria, de novo, abrir a oportunidade única, ímpar, de vocês perguntarem o que vocês quiserem para esses queridos convidados. Ai, gente, não fica com vergonha, não. Pode escrever aí no chat, pode abrir o mic. Tá. Foi você que comentou, André. Ai, o Rodrigo agradeceu pelas dicas. Vou abrir uma última pergunta só, então, para finalizar, para wrap up. Como vocês, se vocês mantiveram, e como vocês fizeram para manter uma relação depois do summer com seus PIs ou seus managers, etc., para futuras oportunidades? E se vocês quiserem dar um 5 cents de dicas finais também, fiquem à vontade.
Boa. Eu acredito que para mim foi muito fácil manter esses relacionamentos, porque os professores que eu trabalhei, eles são amigos já de área, então eu sempre gostei de atualizar o meu professor de Stanford, o que eu estou fazendo agora, e pedir dicas para ele. Ele publicou um paper, eles publicam muito paper lá que é muito relevante para a área, então eu sempre estou mandando e-mail para poder tirar dúvida e tentar replicar o antibody que ele usa no meu experimento, ou a droga que ele usa no meu experimento, então acho que isso é muito importante para o professor saber que ele foi que você, não, eu fiz uma metáfora agora, mas na minha cabeça não funcionou muito certo, mas que ele plantou uma semente em você, sabe? Então, acho que o laboratório de Stanford foi muito importante para isso, e isso me fez cultivar esse relacionamento que eu tenho hoje com o meu PI de Northwestern, mas também com meus professores. Então, eu sempre gosto de chegar com meus professores, principalmente meus de biologia ou meu advisor, e falar como é que tá sendo as experiências, e como que isso me mudou como pessoa, e como que agora eu tô olhando para meus próximos passos. Então, acho que ser humano é a parte mais importante de um bom relacionamento com os professores, especialmente com os PIs, que tem muita coisa acontecendo, tem que escrever muito grant e tudo mais. Então, mostre que você é apaixonada pela ciência. Hoje em dia é bem raro você achar alguém que quer seguir o caminho da ciência e que quer se tornar... enfim, eu tô falando mais de RUs, né, que é o doutorado e tudo mais, então é muito raro você achar nos Estados Unidos alguém que queira fazer doutorado em biologia, a não ser que você... porque a maioria quer pre-med, né, então você fica no meio da sinuca de bico dos pre-meds e também de quem quer grad school. Então os professores gostam de ver quem tá seguindo o caminho que eles seguiram no passado e ser humano em relação a isso. Então, acho que minha maior dica é sejam humanos e vulneráveis com os professores de vocês e construam uma relação de amizade, de profissionalismo e também de saber que ele pode ser seu mentor. Eu acho que isso é muito importante no processo. Só confirmando, a pergunta foi, tipo, manter relacionamento com quem você fez internship. Isso, e também se você tiver uma dica final, assim, para wrap up. Ok. A Biominas, eu até conversei com eles um dia desses, porque um amigo meu tava pedindo, tipo... ele tava fazendo comping para um grupo aqui de startup. E ele precisava encontrar alguém muito rápido de, tipo, algum founder de startup em biotech. Aí eu falei, não, eu vou te ajudar aqui, peraí. Aí eu mandei mensagem, falei, posso mandar mensagem no grupo? Que eles têm, tipo, um grupo de comunidade com todas as empresas que são incubadas lá. Aí ele falou, não, mano, tranquilo, como é que você tá e tal. Então, tipo, lá é muito legal. Toda semana tinha uma festinha, toda semana tinha alguém, sei lá, que tava grávida ou que tinha um aniversariante. Então, tipo, foi super legal. A gente, tipo, teve um relacionamento bem legal. Aí eu mandei mensagem. E sobre o lab, eu tenho um relacionamento mais com o meu mentor, né? Porque o meu PI eu nunca conheci. Ele é muito ocupado, assim. Aí eu devo conhecer ele esse semestre ainda, mas ainda não conheço ele, não. E sobre dica final, é uma dica que eu até conto para mim mesma. Tente se preparar antes, tente preparar durante o winter, faz um spreadsheet, sabe? Tipo, ver quais são as suas prioridades, ver as deadlines, porque às vezes você fica com uma ansiedade só até de abrir a application, porque você fala, nossa, é tanta coisa, eu quero nem ver, sabe? O que eu vou precisar fazer, mas, tipo, vence esse medo, pelo menos ver o que tá te esperando, o monstro que tá te esperando, o monstro entre aspas, sabe? Porque quando você acaba, você fala, não era tudo isso. E é isso. Eu acho que não é muito diferente do que eles falaram. Eu acho que isso, para manter bons relacionamentos, é estar sempre voltando e lembrando as coisas que você tem conquistado a partir daquela experiência. Eu tenho feito exatamente isso, principalmente no Einstein. Muitas das minhas conquistas eu volto, mando uma mensagem no WhatsApp para todo mundo que esteve comigo, os diretores, todo mundo os recrutadores do programa, mando mensagem porque eu sei que eles gostam muito de ver, eles vibram por nós, né? Então eu acho que também é uma maneira legal de ainda manter um relacionamento. E eu acho que uma última dica é... Ai, gente, relaxa. Eu acho que é isso mesmo, relaxa. Eu acho que só ficar estressado, ansioso, não vai dar muito certo. Eu acho que a preparação para o summer, ele começa muito além do summer. Eu acho que ele é uma coisa que a gente tem que até mesmo, assim, ter ansiedade em trabalhar para nossa vida essas construções, sabe? Eu acho que, assim, eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu sou ansiosa pensando lá na frente. Eu tô aqui pensando o que eu posso fazer aqui agora que vai ter um impacto lá na frente. Eu acho que essa é uma ansiedade boa, mas não a ficar ansioso
para abrir a aplicação, para tentar se jogar na experiência. Eu acho que isso a gente tem que fazer mesmo, não pode ter preocupação, ter medo de não ser bom o suficiente ou ter medo de não ter a experiência suficiente. Eu acho que isso não tem que ser uma preocupação, sabe? Eu acho que a gente tem mesmo é que se preocupar em agora tentar construir boas coisas para a gente depois no futuro colher bons frutos. E é onde a gente vai criando nossas oportunidades para a gente ir abrindo aos pouquinhos essas portas. E eu acho que essa foi minha dica final, assim. Perfeito. Queria dar uma diquinha também, que às vezes a nossa cabecinha internacional se cobra demais, né? Demais, demais. E a gente acaba esquecendo de que só por a gente estar aqui, a gente já se provou 1001 vezes, e que nesse exato momento tem um homem branco, hétero, insira 1001 qualidades aí que está aplicando, mesmo não sendo qualificado para uma vaga que você é qualificado como mulher e minoria, etc. Então, às vezes, a gente tem que ser um pouco delulu também, como as outras pessoas, e aplicar para as oportunidades. E é isso, gente. Se não tiver mais nenhuma dúvida, vou wrap up por hora. Queria agradecer demais, demais, demais pelos nossos convidados de estarem aqui com backgrounds tão diferentes, compartilhando suas experiências de como eles conseguiram chegar aqui. E agradecer também a vocês que ficaram até o final para assistir, todo mundo que passou pelo nosso workshop e quem vai assistir no futuro, porque está sendo gravado. Amém. Obrigado, Fábio. E é isso, gente. Não esquece de seguir a gente no Insta, de checar a nossa planilha de Summers e oportunidades. E é isso. Muito obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Boa Obrigada. noite, gente. Obrigado.